Na última exposição, eu falei sobre as doutrinas ou ensinamentos decorrentes da premissa de que o homem nasce já pecador. E como isso desenvolveu alguns dogmas ensinados na Igreja Católica. E cridos também até entre evangélicos. Agora eu quero explicar alguns textos onde os que defendem a doutrina, entre aspas, do pecado original, se baseiam. Primeiro, nós temos em o Salmo 51, versículo 5, onde Paulo disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Né? Outro texto que nós temos lá no Salmo 58, versículo 3, onde diz lá que os ímpios se desviam, desde a sua concepção já se desviam para o mal. E nós temos também outros textos que lá em Jó capítulo 15, versículo 14, onde diz lá no texto que porventura pode alguém ser puro, nascido de mulher? Aqui eu já vou explicar. Esse texto não foi Jó quem disse, foi um dos amigos de Jó, filósofos lá que estava argumentando com ele, e era o ponto de vista dele. E é errado. Deus não concordou com isso. Tanto que quando, no final do livro de Jó, Deus repreendeu todos eles e disse: vocês falaram que não é verdade. Só o meu servo Jó é que está correto. Então, não vai fundar doutrina em cima de conhecimento de pessoas que Deus reprovou. E temos também, lá em Efésios, diz que todos nós éramos, por natureza, filho da ira. Olha, esses textos aí estão falando por natureza da conduta, não é de original, né? De pecado original. Em Isaías 48, versículo 8, nós podemos ver aqui, olha o que diz o texto, versículo 8 do 48. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram seus ouvidos, porque eu sabia, Deus está falando para Israel. Você não é nada confiável, é chamado de transgressor desde o ventre materno. Né? Aqui não está provando nada que é desde o ventre materno. O livro de Isaías, na maior parte, como também o livro de Salmo, são livros poéticos. E o texto poético tem a licença, a liberdade de usar figuras, hipérboles, exageros, né? Isso que Deus está falando, até pode também se referir à questão de Jacó e Esaú, já desde o ventre materno, estavam lutando ali. Né? Então não tem nada a ver com pecado original. Essas são as referências. Agora, eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Aquele texto de Salmo 51, versículo 5, ali está falando que Davi não está falando que ele nasceu com pecado original, que ele era filho de Jessé, que teve uma relação extraconjugal, e dessa relação nasceu ele. Por isso ele disse: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Ah, mas isso, onde está na Bíblia? Eu vou dar as referências que não dá para ler aqui. Eu não faço um vídeo com mais de 10 minutos, né? Então é o seguinte, você pode conferir em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 12, 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 3 a 17, 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1 e 2, e 2 Samuel 17, 24 e 25, e ali você vai encontrar, inclusive lá em 1 Samuel 17, versículos 17 e 20, e o 24 e 29. O que nós vamos encontrar aí? Nesses textos, diz lá que Davi era filho de Jessé. E ele tinha uma irmã chamada Abigail, Zeruia e Abigail. Mas Abigail não era irmã de Davi por parte de mãe, só de pai. Porque nesses textos vocês vão encontrar lá, que diz que Abigail, irmã de Davi, era filha de Naás. Naás era um rei amonita, né? Lá de Amon. Desculpa, aí a sequidão do ar, né? Então, Davi era irmão de Abigail. Abigail, irmã de Davi. Davi, filho de Jessé.
Abigail, filha do rei Naás. Então, a Bíblia não fala o nome da mãe. Vamos chamar a mãe a senhora X. Nessa relação, a Bíblia bem não mostra o que aconteceu. O certo é que foi uma relação fora do casamento. A mãe de Davi e de Abigail não era a mãe dos outros filhos de Jessé. Isso mais tarde, por certo, ele talvez ficou viúvo e ela, então, ele casou com ela. Mas como se pode provar isso? Primeiro, ele não era filho de uma relação que dava direito, certos direitos como herdar, ser ungido rei. Quando Samuel mandou Jessé reunir os filhos para Deus escolher dentre eles um para substituir Saul, ele reuniu todos os filhos e deixou Davi de fora. Por quê? Ali havia um problema, um constrangimento. Então Davi, depois que Samuel foi olhando ali, nenhum daqueles era a pessoa escolhida por Deus. Ele diz: você não tem mais filho? Tem o Davi, ficou lá cuidando das ovelhas. Chama ele. E então ele foi chamado, e ele era o homem segundo o coração de Deus, que foi ungido. Outra nessas referências que nós temos aí, que ele tinha um biótipo diferente, ele era ruivo, né? Outra característica que nós vemos aí, ele era tratado com rispidez, grosseria pelos irmãos, ele era discriminado lá, bulinado, vamos dizer assim. É tanto que quando Jessé manda Davi levar víveres para os seus irmãos que estavam na guerra, porque naquela época a família que oferecia soldados para a guerra tinha que sustentá-los lá. Então Davi vai para levar os alimentos e chega lá, está aquela polêmica de semana ali, o Golias desafiando e ninguém tinha coragem de enfrentar. Davi chega, entrega os víveres, ali a munição, os alimentos, de repente vê aquele desafio e diz: quem é esse cara aí? Falando uma linguagem simples. E aí surge todo aquele diálogo. E ele disse: esse sujeito está desafiando o Senhor, o Deus dos exércitos, né? Eu vou contra ele. Ele está pensando que pode atacar, humilhar o povo de Israel e o meu Deus? Certa vez, eu matei um leão, rasguei ele, e um urso também. E esse gentio aí não é menor. Em nome do Senhor eu vou destruí-lo. Aí os irmãos dele, o irmão mais velho, ficaram bravos. Disseram: o que você está fazendo aqui, menino? Com quem você deixou aquelas ovelhas lá? Né? Responde: curioso, está aqui querendo saber de curiosidade da guerra. Ora, isso está evidente que já havia, então, um relacionamento de discriminação. Qual foi a resposta de Davi? Ele disse: o que eu fiz agora, meu irmão, para você tratar dessa maneira? Fiz agora. Quer dizer, já várias vezes antes ele era tratado de maneira rústica. O que eu fiz agora? Então essa é mais uma evidência. Outra evidência é que quando Davi assumiu o trono, ele colocou quem para comandar o exército? O seu primo Joabe, filho da sua tia Zeruia. E não colocou os seus filhos aos seus irmãos. Nós não encontramos lá no início nenhum dos irmãos fazendo parte do seu ministério. Então, quando ele disse: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, que ele está falando de uma situação onde ele foi gerado. E quando ele agora peca no pecado de Betseba, e ele é confrontado pelo profeta Natã, e ele reconhece o seu pecado, então ele humilha diante de Deus e confessa. E naquele momento que ele está confessando aquele pecado horrendo que ele fez de ter adulterado com Batseba e depois assassinado o marido dela, ele faz uma referência à sua memória, à sua história. Ele diz: eu nasci na iniquidade, meu Senhor, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz: me purifica. Ele tinha aquela lembrança, ele diz: apaga até essa memória também de mim. É isso que quer dizer, não tem nada a ver ali de fundamento de pecado original. Basta examinar as Escrituras. O que Jesus diz para os doutores fariseus e escribas daquela época? Vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Eles diziam que não existia a ressurreição, porque os saduceus só cria no Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Lá não fala de ressurreição de maneira explícita, mas Jesus diz: vocês erram porque não conhecem a Escritura. Lá está escrito que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó.
E ele não é Deus de morto, mas de vivo. Jesus pegou ali, olha a sabedoria, o tempo do verbo. Ele disse, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac e era o Deus de Jacó. Ele disse, eu sou. Deus fala no presente. Então ele não é Deus de vivo, ele é morto. E todos eles estão vivos. E quem morreu está vivo e consciente. Salmo 51, prova pecado original? Nada disso.